E aí, pessoal, começando mais uma aula remota com vocês sobre materiais de construção mecânica, a nossa disciplina, os conceitos de um diagrama de fases unário. Eu sou o Thiago Mendonça, vamos nessa. Bom, para a gente começar a falar sobre diagrama de fases, é importante nós entendermos alguns conceitos químicos importantes, tá? Quais são esses conceitos? O primeiro conceito é o conceito de componente. O que é um componente? Componente é uma substância que faz parte da composição de uma matéria, tá? Então, aquilo que faz parte da composição de uma matéria é um componente. E a ideia de sistema é uma ideia bem interessante, ela é bem geral, bem ampla, porque sistema é toda a região, toda a matéria que você separa para estudar. Então, você separou uma matéria para estudo, então você tem um sistema. Por exemplo, você pegou um pedaço de aço carbono e você vai estudar ele, estudar comportamento, características, têmpera, propriedades mecânicas, isso e aquilo. Então você tem ali um sistema, que é uma série de componentes que estão ali, tá? Ah, quando você tem uma mistura de duas ou mais substâncias, você tem uma substância chamada de soluto e a outra chamada de solvente. O soluto é aquele que está em menor quantidade, menor concentração. E o solvente é aquele que está em maior concentração. Tá? Soluto, menor concentração, solvente, maior concentração. E as fases é quando nós temos, que é no caso aqui a nossa ideia, né, diagrama de fases. As fases é quando você consegue numa mistura perceber algumas porções diferentes dentro dela. Por exemplo, você pode ter uma mistura, por exemplo, de água e óleo. Uma mistura de água e óleo, você tem ali um sistema, né, formado por duas fases. Nós chamamos esse sistema de sistema heterogêneo. Ou outros compostos quaisquer aí, tá? Que também podem ser heterogêneos e formar várias fases, beleza? Bom, aqui inclusive deu o mesmo exemplo que eu acabei de falar para vocês. Água e gelo. Água e gelo também é uma mistura heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque ela possui duas fases. A água no estado líquido, que é a própria água, e a água no estado sólido, que é o gelo. Então você tem duas fases. No caso da água e do óleo, ambos são líquidos, porém é bem visível também a formação de fases. Tá? Então, resumindo, um sistema heterogêneo é quando você tem mais de uma fase visível. Tá? Visível. Apesar de, agora fazer uma observação já tirando esse visível. Quando que não é visível, e nós temos também uma mistura heterogênea, quando nós temos mistura de sólidos. Mistura de sólidos, ela sempre é heterogênea, por regra. Tá? Por regra, a mistura de sólidos ela já é heterogênea. Por quê? Vamos pensar comigo assim. Ó. Você pegou na sua casa uma xícara de sal refinado, tá? E você pegou também uma xícara de açúcar refinado. Você pegou uma xícara de sal, uma xícara de açúcar refinado. Misturou os dois. Você consegue visualizar, sem a utilização de nada, de aparelhos nenhum, o que é sal e o que é açúcar? Não, você não consegue. Então, né, na teoria, você teria uma mistura homogênea, porque você não consegue diferenciar essas fases. Entretanto, o sal e o açúcar não estão dissolvidos um no outro. Eles não estão dissolvidos. Como eles não estão dissolvidos, consequentemente, eles não são uma solução. Eles estão ali juntos, formando um sistema, mas não estão misturados quimicamente. Tá? Então, nesse caso, nós temos uma mistura heterogênea. E assim como ligas metálicas também são misturas heterogêneas, assim como qualquer outra situação envolvendo dois sólidos. Tá? As ligas metálicas também são heterogêneas. Beleza por enquanto, pessoal? Então, seguindo nessa linha, vou falar um pouquinho sobre solubilidade agora. Tá? O conceito de solubilidade ele é bem interessante para a gente, porque a solubilidade ela define a quantidade de soluto e de solvente que você pode ter numa amostra. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico de solubilidade de uma substância bem comum, né? De uma mistura bem comum, que é a solubilidade do açúcar na água. Tá? Então aqui um gráficozinho para vocês. Ó. Olha só isso aqui. Aqui nós temos uma solução líquida, né?
conhecida como xarope, que é a mistura de açúcar e água. Beleza? Aqui nós temos no eixo do Y a temperatura, a variação da temperatura, e aqui no eixo do X nós temos a composição dessa mistura, tá? Em porcentagem. Tá? Então, olha só, açúcar, água. Beleza? Tudo bem? Então, olha o que a gente pode observar nesses vários pontos aqui. Ó. Por exemplo, a 30 graus, nós temos... mais ou menos, posso ter errado aqui um pouquinho, mas a 30 graus, nós temos uma quantidade máxima de açúcar que pode ser dissolvido. Como assim quantidade máxima de açúcar? Vamos entender isso aqui, o que é a solubilidade. Ó. Antes de eu explicar esse gráfico. Vamos entender assim comigo. Ó. Eu tenho um solvente que eu quero colocar um soluto que eu quero colocar num solvente. Por exemplo, açúcar na água ou sal na água. Eu vou colocando, vou falar do sal. Eu vou colocando sal, colocando sal, até que chega uma hora que a minha solução ela satura, ou seja, ela não tem mais para onde ir aquele sal. Aquele sal não se dissolve mais na quantidade de solvente que você tem ali. Então você tem ali uma solução saturada. Se você colocar mais sal dentro dela, o que vai acontecer? O sal que você colocou a mais, ele vai direto para o fundo. Ele vai formar ali uma parte sólida e uma parte líquida misturada, sal e água. Tá? Então aí nós temos uma solução saturada. Por que uma solução saturada? Porque você atingiu o limite de solubilidade dela, tá? Dessa substância. Então, essa linha aqui é a linha de limite de solubilidade do açúcar em relação à água em diversas temperaturas, tá? E a 30 graus Celsius eu consigo dissolver até essa quantidade aqui, que deve estar perto aí de uns 63, 64% de açúcar, tá? A 30 graus Celsius. Uma temperatura mais alta, conforme aumenta a temperatura, ó, 60 graus Celsius, por exemplo, a 60 graus Celsius, eu aumento a solubilidade dessa mistura minha. E ela vai para quase 70%, em torno de 69% de açúcar que eu consigo dissolver. E se aumentar mais ainda a temperatura, o que eu tenho aqui? Um aumento também na solubilidade, que ficou extremamente torto isso daqui, mas é em torno de 73%, tá? De açúcar que pode ser dissolvido na água numa situação assim. Beleza? Então aqui nós temos o limite de solubilidade em relação à composição percentual de açúcar e de água. Beleza, pessoal? Seguindo, então, quando a gente tem... Isso aqui é uma outra propriedade, tá? Que é a propriedade chamada microestrutura. Essa análise aqui dá para ser feita no laboratório, é chamado de análise metalográfica. Nós isolamos um metal, trabalhamos a superfície dele bem trabalhada e nós conseguimos observar a homogeneidade de um metal ou de uma substância qualquer, mas a gente vai trabalhar bastante com metais aqui, tá? Essa análise microscópica, essa fotografia, essa microfotografia aqui, ela é uma microfotografia de uma liga monofásica, ou seja, uma substância só, tá? Vamos supor, aqui eu não sei o que é necessariamente, mas pode ser ferro, pode ser alumínio, tá? Pode ser um material só, uma substância só. Então ela é uma liga monofásica, tá? Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu não tenho diferença entre essas regiões. Vocês estão vendo essas várias regiões aqui, ó? Ó, aqui é uma região lá em cima. Vou colocar a setinha que fica mais fácil de enxergar. Ó, essa região, tá vendo? Ó, isso aqui é outra região, isso aqui é outra região, isso aqui é outra região. Então vocês têm várias regiões aqui. E essas regiões são idênticas uma das outras. Elas são idênticas. Elas, tirando como essa fotografia é uma fotografia real, tirando aqui a diferença de luz, então você tem aqui a mesma substância no contexto geral, tá? Num todo. A única coisa que você consegue perceber é o quê? É os contornos de grãos.
Essas regiões elas são chamadas de grãos. E você consegue diferenciar um grão de outro pelo chamado contorno de grãos. Olha, isso aqui tudo que eu circulei aqui dessa microfotografia é um grão. Tá? Então você tem um contorno de grãos. A única coisa que a gente consegue perceber numa microestrutura ou numa microfotografia são os contornos de grãos. Isso aqui são 2 grãos que eu contornei para vocês aqui. Tá? Provavelmente teria até outros grãos aqui dentro. Tá vendo essa falhinha que tem aqui? Só que ele não estava nessa superfície. Talvez estaria na superfície menos superficial, né? Mais aprofundada ali. Legal? Bacana, pessoal? Então isso aqui é uma microfotografia de um contorno de grãos. Tá? Para a gente analisar a microestrutura de algumas substâncias. Beleza? Seguindo então, vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de fases unário, tá? Diagrama de fase unário, que é um diagrama de fases de uma substância só, tá? Unário significa que é apenas uma substância. Nós vamos analisar 2 diagramas de fases unário. Vamos analisar o diagrama de fases da água e vamos analisar também o diagrama de fases do ferro. Vocês vão ver que é muito interessante. Nossa, e a diferença entre eles é brutal, tá? Então, algumas coisas importantes da gente lembrar, né? Que nós temos 3 estados físicos comuns, né? Que é o sólido, líquido e gasoso. E a passagem, a transformação de um para o outro, tem alguns nomes característicos que a gente vai lembrar daqui a pouco também, beleza? Então esse aqui é o diagrama de fases da água, tá? O diagrama de fases da água, ele consiste com uma região sólida, uma região líquida e uma região gasosa, como todo diagrama de fases. Ele sempre vai ter essas 3 regiões, tá? Então vamos analisar esse diagrama para vocês entenderem, ó. Pressão atmosférica, pressão, tá? Pressão atmosférica, pressão de 1 atm. Beleza? Ó, pressão atmosférica. Aqui, temperatura. O que nós aprendemos desde o nosso ensino fundamental? Que na pressão atmosférica, a água está sólida até a temperatura de 0 graus Celsius, né? Onde ela sofre uma transformação aqui e passa do sólido para o líquido. E depois ela continua aquecendo ainda a 1 atm, uma atmosfera, até que ela atinge uma temperatura que ela vai passar do líquido para o gasoso. Quem lembra qual que é essa temperatura? 100 graus Celsius, né, pessoal? Isso aqui foi fácil, não é? Foi tranquilo. Então, até aí, tá beleza. Só que tem algumas temperaturas e algumas pressões que são muito características. Por exemplo, se a gente abaixar bastante a pressão dela e levar a pressão dela lá para 6 vezes 10 a menos 3, que é uma pressão bem baixinha, aí, não vou chamar de vácuo, porque o vácuo seria pressão 0, mas uma pressão bem baixa, bem próxima ao vácuo já. E numa temperatura também próxima ao zero, minimamente positiva aqui, né, 0,01, nós temos o ponto triplo da água. O que é esse ponto triplo? Ponto triplo é uma região, é uma temperatura e uma pressão característica, onde nós temos os 3 estados físicos juntos, da água. Bom, recebendo uma visitinha aqui, tá? Os 3 estados físicos ao mesmo tempo. Então nós temos sólido, líquido e gasoso, tá? Nisso, na mesma temperatura e na mesma pressão. Isso é uma coisa muito rara, se você pensar bem. Como é possível nós termos uma substância em 3 estados físicos diferentes ao mesmo tempo? Tá? Então é exatamente nesse ponto triplo, por isso que ele chama ponto triplo. Tá? E uma outra temperatura e pressão característica também é pressão de 218 atm e a temperatura de 374 graus Celsius. Ali para frente nós temos um ponto, ou melhor, nesse ponto nós temos um ponto chamado ponto crítico. O que é o ponto crítico? É um ponto onde a partir dali o sólido e o líquido não tem diferença mais, não se diferenciam. O comportamento do líquido e do gasoso, onde você tem líquidos e gases se comportando da mesma forma. Então você não tem mais diferença entre líquidos e gasosos, compostos líquidos e compostos gasosos. Esse é o ponto crítico, tá? No caso da água, é nessa temperatura de 374 graus Celsius e na pressão de 218 atm. Show? Agora,
vamos relembrar aqui um pouquinho só o nome dessas mudanças. O nome dessas mudanças, tá? Então, nós temos aqui a transformação de sólido para o líquido, de líquido para o sólido. Então, do sólido para o líquido, vocês têm no livro de vocês também, só para acompanhar, tá? Do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Do líquido para o gás, nós chamamos de vaporização. Do gás para o líquido, nós chamamos de condensação. E do sólido para o gás direto, nós chamamos de sublimação. E do gás para o sólido, nós chamamos de ressublimação ou apenas sublimação também. Tá? Beleza? Esse diagrama aqui, veja que ele é bem mais complexo, que é o diagrama na área também do ferro, tá? Do ferro puro. Ele já é um diagrama muito mais estruturado, vamos dizer assim, tá? E ele, vamos tentar trabalhar aqui com essa linha que está no ar aqui, que é na linha de pressão de uma atmosfera, tá? Porque o ferro, os metais, no contexto geral, eles só passam para o estado gasoso se você reduzir bastante a pressão. Sabe uma coisa interessante de pensar nisso? Por que quando a gente voltar aqui um pouquinho no diagrama da água, por que quando a gente abaixa a pressão bastante, você começa a ter a tendência de passar o sólido direto para o gasoso? Ó. Pressão bem baixinha, vejam que a água ela passa direto do sólido para o gás. Nessa região aqui, ó, abaixo do 0,06 atm, você não tem água no estado líquido. Olha que interessante isso. Por quê? Quando você diminui muito a pressão de um ambiente, você vai diminuindo a pressão, ou melhor, você está com uma pressão normal. Você vai diminuindo a pressão, você vai diminuindo a força que existe, a força externa que existe entre essas moléculas. Então, você teria uma pressão atmosférica aqui que você consegue, essa pressão auxilia a aproximação dessas moléculas. Se você não tem essa pressão, automaticamente essas moléculas elas não conseguem ou não têm força suficiente, as atrações intermoleculares não são tão fortes o suficiente para elas se manterem grudadas no estado líquido, por exemplo, ou no estado sólido. Então você tem a dissipação dessas moléculas. É o que aconteceria, por exemplo, no vácuo, no espaço. No espaço, o que, que nós teríamos? Se uma pessoa normal fosse lançada no espaço sem equipamentos, ela iria simplesmente explodir, porque suas moléculas elas teriam a tendência de expandir e virar gás. Tá? Interessante, né? Não vai passear no espaço sem os devidos equipamentos. E aqui, pessoal, no diagrama do ferro, diagrama unário do ferro, nós temos a temperatura aqui no eixo do Y e a pressão no eixo do X, como eu já tinha dito. E nós temos três tipos de ferro. Nós temos o ferro alfa, que ele tem uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. O ferro delta, que ele tem uma estrutura cristalina cúbica de face centrada. E o ferro delta, que ele volta a ter uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Qual que é a principal diferença entre esses três tipos de ferro? Na verdade, é assim. O ferro por si só, esses três ferros aqui, eles estão no estado sólido. Conforme você aquece, vai aquecendo aqui, ó, vai estar na temperatura, qualquer temperatura negativa até, tá? Abaixo de 1000. E você tem o ferro alfa. Vai aquecendo, aquecendo, aquecendo ele. O ferro alfa ele tem as suas propriedades, tá? Ferromagnetismo, condutividade térmica e elétrica definidas e tal. Conforme você aumenta a temperatura, você atinge outros pontos, outros níveis de estrutura. Sua estrutura ela se rearranja, tá? Formando aqui um ferro delta, que tem estrutura cristalina cúbica de face centrada. Aqui você já tem a mudança de algumas propriedades do ferro, tá? Você já tem aqui a mudança de já deixa de ser magnético, já tem uma propriedade, deixa de ser ferromagnético, passa a ser paramagnético. Você já começa a mudar algumas propriedades do ferro nessa situação aqui, nessa condição cúbica de face centrada. E depois, acima dos 1.394 graus, você tem o ferro delta, tá? Que ele tem uma estrutura cúbica de corpo centrado também.
E acima dos 1538 graus Celsius, também mantendo aqui a pressão de 1 atm, nós temos o ferro líquido, tá? E aí, daí para frente, o ferro ele vai estar todo líquido nessa mesma pressão. Deixa eu pegar aqui. Só o carregador do notebook aqui que está acabando a bateria. E aí a gente tem o ferro nessa condição aqui de líquido acima de 1538 graus. Aqui esse ponto A, ele tá deixando a entender que ele está exatamente a 2000 graus Celsius, tá? Então, o que seria essa descida, essa volta, por exemplo? A volta nós teríamos aí uma outra coisa interessante. Ó. Vejam que a mudança de estado físico, ela acontece bem nas linhas, tá? Deixa eu mudar aqui, colocar um computador. A mudança de estado físico, ela acontece nas linhas, tá? Então, aqui, ó, do ferro alfa para o ferro delta acontece exatamente nessa linha. E veja que essa linha ela é completamente horizontal. O que significa essa linha ser completamente horizontal? Que a variação de pressão aqui ela influencia muito pouco. Se essa pressão não for 1, for 10, se essa pressão não for 1, for menos, seria 0,01, não importa. Ele vai mudar na mesma temperatura, porque a pressão ela influencia muito pouco na mudança de estado físico dos sólidos nessa condição, a não ser que você tenha a pressão extremamente baixa, como é o caso aqui, 10 a menos 6, por exemplo, 10 a menos 8, 10 a menos 10, 10 a menos 12. Aí a gente está falando de pressões extremamente baixas, muito próximas do vácuo. Aí muda bastante a característica e o comportamento da matéria. Mas na pressão aqui, vejam que até 10 a menos 4 até 100, seria 10 a segunda, e daí para frente também, pode até colocar 10 a quarta aqui, você vai ter um comportamento semelhante. Você não tem diferença aqui dessa linha horizontal aí. Então, beleza. Então, nós temos o ferro alfa, que 910 graus, ele muda a sua estrutura cristalina e vai para a cúbica de face centrada, temos o ferro delta. E 1394 graus, ele muda a sua estrutura de novo para ferro delta, aqui é gama, tá? Para ferro delta, cúbica de corpo centrado, e dali, a partir dos 1538 graus, nós temos o ferro líquido. Tá? Como eu havia dito para vocês, essas linhas são as linhas de equilíbrio, tá? As linhas onde você tem a mudança de fases, vamos dizer assim, só que você tem várias fases, né? Aqui as fases elas não são só sólido, líquido e gasoso. Você tem só 3 tipos de sólido, líquido e gasoso. Tá, beleza? Por enquanto tá tudo tranquilo, suave. Vamos dar sequência aqui então. E aí, nós temos... acabou cortando um pedacinho aqui, tá? Deixa eu tirar essa. Pronto. Bom, essa característica do ferro, aqui ó, de qualquer temperatura abaixo disso, até as 1538 graus, que é a temperatura que o ferro passa para o estado líquido, essa característica do ferro de ter várias propriedades, várias características diferentes, isso é chamado de polimorfismo ou alotropia, tá? Que são alótropos. O que são alótropos? São moléculas que têm apenas uma formação diferente. Elas têm os átomos eles são conformados de maneira diferente, eles são organizados de maneira diferente. E essa organização, ela mexe um pouquinho na estrutura e mexe um pouquinho nas condições, tá? Nas propriedades também, como eu falei para vocês. Até uma certa temperatura, o ferro ele ainda tem as suas propriedades magnéticas, ferromagnéticas, e a partir de uma certa temperatura, 700 e poucos graus, ele já passa a mudar um pouquinho as suas propriedades, passa aí para paramagnético e assim por diante, você vai mudando aí as propriedades dele, tá? As ligações químicas também podem ser influenciadas e outras características, tá? Outras propriedades. Beleza? Bom, pessoal, o que eu tenho para hoje para vocês é isso daqui, tá? Não deixem de fazer o AVA, não deixem de fazer todas as atividades de vocês. Eu usei como referência principal o livro da Croton, que é o nosso livro aqui, padrão, que é esse primeiro. Ele é muito bom, não deixem de baixar também no computador de vocês. E como outras referências, temos o Callister, que é extremamente interessante também, tem na biblioteca virtual e na biblioteca física de vocês, que são os dois principais, tá? Esse Escalent
também tem algumas coisas bacanas, mas já é um pouquinho mais... não sei se tem tanta quantidade quanto o cálice, tá? Bom, pessoal, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu gostei bastante da aula de hoje. Daqui um pouquinho mando mais algumas coisas para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.